E aí, meus caros terceiros anos, manhã e tarde, vamos lá, pessoal, resolvendo aqui a questão 30, tá? É uma questão análoga, tá? A questão 27 é, no fundo, um probleminha de conhecimento técnico, ok? Pois, no fundo, não temos uma contextualização, eu quero apenas simplificar, tá? Uma expressão chamada de P, tá? P maiúsculo é dada como uma fração, tá? Envolvendo aqui termos, parcelas, que possuem cosseno de um certo arco de circunferência. Então você vai seguir a mesma orientação da videoaula, mesma orientação da resolução da questão 27, quando eu tinha o mesmo caso, só que com senos, tá? E vai desenvolver. Primeiro passo para simplificar uma expressão assim, tá? Que traz cossenos de arcos de circunferência, não todos na primeira volta. Daqui eu pergunto a vocês, 19π sobre 6, 15π sobre 4 ou 11π sobre 3 e ainda π sobre 4. Desses 4 arcos de circunferência, claro, na circunferência trigonométrica, qual é o arco que está na primeira volta? Muito bem, o arco na primeira volta é o π sobre 4. Lembre que a π corresponde a 180. 180 dividido por 4, eu teria 45 graus. Então, na primeira volta. Mais 19π sobre 6, 15π sobre 4, 11π sobre 3 já são caras bem maiores que a fraçãozinha 1/4 de π. Tá? São os caras que dão mais de uma volta aí. Uma volta em um quebradinho, ou podem dar 2 voltas em um quebradinho. A gente vai ver isso conforme a gente faça o cálculo. Mas pela aparência deles aqui, uma volta em um quebradinho eles estão dando. Tá certo? Então lembre, para você poder calcular o cosseno de 19π sobre 6, bem como de 15π sobre 4, e mesmo de 11π sobre 3, você tem que achar o arco côngruo primeiro, tá? O menor arco não negativo côngruo a esses caras. Arco côngruo, ele tem o mesmo ponto de parada em que esse arco para. E aí eu vou saber se cada arco desse aqui grandinho se encontra no primeiro, no segundo, terceiro ou quarto quadrantes. Isso importa demais, porque você vai lembrar, tá? Tá lá a nossa circunferência trigonométrica. Deixa eu esboçá-la aqui, ó. Tá? Tá lá o nosso eixo Y, seccionando em 2 partes com o mesmo tamanho de arcos a circunferência. Aí vem o eixo X, seccionando também em 2 partes. Eu fico com 4 pedaços de arcos de circunferência com os mesmos espaços de borda, tá? De contorno. E aí você vai lembrar o quê? O que você vai lembrar? Tá? Que este eixo aqui, ó, o eixo X, é o eixo, tá, dos cossenos. Você não pode esquecer isso. Lembre quando a gente viu a videoaula sobre cosseno na CT? CT, circunferência trigonométrica. Toda vez que eu falar CT, quer dizer circunferência trigonométrica. A gente viu que, dado um arco, por exemplo, ó, que vem para aqui, no primeiro quadrante, determinado neste ponto, primeiro quadrante, como é que eu acho o cosseno dele? Eu projeto o ponto onde o arco termina no eixo X. Na hora que eu projeto, a distância do ponto de encontro com o eixo X até o centro da circunferência é o valor do cosseno. Lembre-se que o raio da CT sempre vale uma unidade de medida. Tá? E, portanto, o cosseno de um certo arco sempre vai variar aqui, ó, de -1, tá? No ponto em que a circunferência cruza o eixo X na parte negativa, tá? Até 1 aqui no ponto em que a circunferência cruza o eixo X na parte positiva. Tá? Lembre que o raio é 1, então, do centro da circunferência eu caminho para a direita até a borda, uma unidade de medida. Do centro para a esquerda eu caminho também uma unidade de medida. Como eu estou no eixo X, lembre que valores à esquerda do ponto de encontro dos eixos, no eixo X, tem valores negativos. Não esqueça disso, certo? Aí o que você percebe, ó, para o cosseno, arcos que são determinados no segundo quadrante e no terceiro vão ter respostas negativas. Você não pode esquecer disso. E no primeiro e no quarto quadrantes, eu vou ter resposta positiva. Deixa eu botar aqui meu mais bonitinho. Tá? Aqui também, ó, no quarto quadrante. Porque o arco que termina, o arco que é determinado no primeiro ou no quarto quadrantes, na hora que eu projeto, um arco terminou aqui, por exemplo, ó, terminou aqui. Na hora que eu projeto esse ponto no eixo X, ele vai atingir o eixo X numa parte positiva também. Entendeu? Show de bola. Deixa eu fazer aqui uns sinais de mais belos. Tá? Então aqui, ó, mais. Ok? E valores de cosseno para arcos de circunferência que são determinados no quarto quadrante também positivo. Tá? Você tem que ficar ligado nisso, porque dependendo de onde cada arco aqui pare, mesmo sabendo a resposta para o cosseno, caindo num arco notável, na verdade,
ainda assim eu tenho que ver se a resposta vai ser positiva ou negativa. Não se esqueça disso, ok? Eixo Y dos senos, eixo X dos cossenos. Isso quer dizer o que pra gente? Que quando eu faço, ó, revisãozinha aqui pra vocês, quando eu faço cosseno de π, quem é o cosseno de π? Estou na meia volta, arco de meia volta, tá? Isso vai bater em x em menos 1. Tá? E quem é o cosseno de 2π? Cosseno de 2π. Vamos lá. Depois que eu dou uma volta completa, eu tenho meu arco parando. Meu arco ele estará parando exatamente no ponto de início de contagem de arcos de circunferência no sentido anti-horário. E neste ponto, o cosseno vale 1. É o ponto extremo, tá? Na parte positiva aqui, ó. Tá? Neste ponto aqui, eu tenho a distância que vai do centro até a circunferência, eu tenho um raio, tá? Valor 1. Agora, se eu pegar aqui o cosseno aqui em cima, ó. Se eu pegar o cosseno aqui em cima, tá? Ou aqui embaixo, no eixo dos senos, que é o eixo Y. Se eu faço aqui, ó, cosseno, tá? Aqui parte de revisãozinha, tá bem, pessoal? Depois eu venho para atacar o exercício, é bom para vocês terem essa revisãozinha. Se eu aplico cosseno, ó, de 90 graus em radiano, o mesmo que π sobre 2, isso dá quanto? É muito simples você conseguir dar a resposta, né? Primeiro, se está fora do eixo dos cossenos e em cima do eixo dos senos, o eixo é dos senos, então não tem cosseno com valor, vai dar 0. Mas você pode pensar ainda mais matematicamente ainda, de fato, ó. Se eu estou com um arco que parou aqui, em π sobre 2, quem é o cosseno deste arco? Que é 1/4 de volta. Eu pego o ponto, onde o arco é determinado, e projeto ele até o eixo X. Quando eu projeto, eu atinjo o que no eixo X? Eu atinjo o encontro dos eixos, onde é 0 em Y e 0 em X. Tá? Então, cosseno de π sobre 2 vai dar 0. A mesma coisa aqui, ó, acontece, tá? Quando eu faço o cosseno de 3π sobre 2, tá? Que é o outro ponto extremo da circunferência trigonométrica, abaixo do eixo X. Então aqui, ó, 3π, lembre, em grau, 3π sobre 2 equivale a 270, tá certo? Quem é o cosseno de 3π sobre 2? Deixa eu passar aqui o parênteses. Isso vai dar quanto pra gente também? Isso vai dar 0, ok? Se no seno, olha que interessante, se no seno o seno de π sobre 2 dá 1 e o de 3π sobre 2 dá menos 1, no cosseno dá 0, porque eu estou no eixo que não é o eixo dos cossenos. E aí recorde o seguinte, ó, ainda assim, se eu venho com arco de circunferência que deu meia volta e caminha meia volta, mais 1/4 de volta e para aqui, ó, parou aqui, beleza, projeto ponto que determina este arco de circunferência, tá? 3/4 de volta. Projeto ele no eixo X, que é o eixo dos cossenos. Na hora que eu projeto, eu atinjo quem no eixo X? Atinjo um ponto de encontro entre os eixos. Bem aqui. E o ponto de encontro entre os eixos, tanto em X quanto em Y, vale 0. Então, na hora que eu atingir o eixo X, 0. Tá? Cosseno de 3π sobre 2, 0. Tudo bem? Então, sim, depois dessa pequena revisão, tá? Depois desse preâmbulo aqui de revisão para vocês, vamos resolver P, tá? Achar os arcos côngruos, a 19π sobre 6, a 15π sobre 4, a 11π sobre 3, não é tarefa complicada, não é nada muito minha nossa e agora, é só lembrar daquela videoaula lá atrás de arcos côngruos, porque aqui eu vou fazer mais direto, tá? Então eu pego 19π aqui, ó, sobre 6, eu vou dividir por 2π para ver quantas voltas esse arco dá completas na circunferência trigonométrica. Quando eu faço 19π sobre 6 e quero dividir por 2π, qual a sacada, qual a orientação para facilitar os cálculos? Escreva 2π como uma fração de denominador 6. Então ficaria com 12π sobre 6. Tá? 19π sobre 6 dividido por 12π sobre 6, mesmo denominador, 12π sobre 6 é o mesmo que 2π, porque eu multiplicaria no quociente 1, porque 1 vezes 12, 12, se eu pegasse 2, passaria de 19, então daria 12π, 19π menos 12π dá 7π. Qual seria o resto? 7π sobre 6. Ou seja, 19π sobre 6 dá uma volta completa na circunferência trigonométrica e caminha 7π sobre 6. Quando eu caminho 7π sobre 6, aí eu já sei quem é um arco côngruo, tá? Eu já sei que côngruo a 19, deixa eu botar aqui em cima, côngruo a 19 menor arco, côngruo a 19π sobre 6, é o 7π, vou colocar aqui,
7π sobre 6. Mas quanto valeria, então, o cosseno de 7π sobre 6? Primeiro vamos ver em qual quadrante ele está, para depois eu pegar o simétrico dele no primeiro quadrante e saber sobre qual grau eu estou aplicando, transformando em grau, de radiano para grau. Bom, 7π sobre 6, lembre que π sobre 6, tá? Em grau, seria 180 dividido por 6, isso dá 30. Ou seja, eu tenho 30 graus em π sobre 6. 7 vezes 30, 210. 210 está em qual quadrante? No terceiro. Opa! Eu sei que o cosseno, então, vai ter uma resposta negativa, ok? E 7π sobre 6 no terceiro quadrante? Por simetria diametral, passando aqui ó, pelo centro da circunferência, eu tenho qual ponto simétrico a 7π sobre 6 no primeiro quadrante? Muito bem, π sobre 6, ok? Porque aqui eu tenho o sétiplo de π sobre 6, ou seja, eu tenho um múltiplo dele. Quando eu pego o simétrico do terceiro quadrante para o primeiro, tá? Fazendo o ponto de simetria, lembre que se eu tenho simetria, então eu também tenho valores aí quando eu aplico seno, cosseno, tangente, eu tenho a mesma resposta. Só fica ligado com qual vai ser o sinal dessa resposta, tá? Você lembra daquele tópicozinho que tinha? Se eu faço seno, cosseno, tangente de π menos alfa, de π mais alfa, ou 2π menos alfa, ali são transformações do segundo, terceiro, quarto quadrantes para o primeiro, tá? Então, se eu estou aqui no terceiro, eu estou aplicando um cosseno em π, meia volta, mais alfa. Então, π mais π sobre 6 dá 7π sobre 6. Percebeu? Perceberam isso? Então, 7π sobre 6 aqui, evidentemente, já fica claro pra gente, porque tem um π sobre 6, é um ponto simétrico passando pelo centro da circunferência, ou seja, a simetria diametral, lembra do tópico simetria que eu expliquei para vocês, é simétrico ao π sobre 6 aqui no primeiro quadrante. Então, o cosseno de 19π sobre 6, ele é o mesmo que o cosseno de 7π sobre 6, que por simetria é o mesmo que o cosseno de π sobre 6, que é o cosseno de 30. Só que a resposta desse cosseno vai ser positiva ou negativa? Vai ser negativa porque este arco de circunferência 19π, ele para no terceiro quadrante, porque ele dá uma volta e caminha mais 7π sobre 6, ou seja, ele para aqui no terceiro quadrante, porque este cara em radiano em grau vale 210, tá? 7π sobre 6. 210, eu estou no terceiro quadrante. Então, beleza. Eu já sei aqui, vou começar a escrever, ó. Meu P é igual. Aqui, já fiz logo direto o caso para o cosseno de 19π sobre 6. Depois eu fazendo também devagarzinho, tá? Com vocês. Os outros arcos que precisam também que a gente obtenha os seus côngruos para poder conseguir a resposta. Então, cosseno de 19π sobre 6 é o mesmo que o cosseno de 7π sobre 6, que por simetria é o mesmo que o cosseno de π sobre 6. Quem é o cosseno de 30 graus? Muito bem, raiz de 3 sobre 2. Só que vai ser uma resposta positiva ou negativa? Negativa porque tanto 7π sobre 6, que é o côngruo a 19π sobre 6, eles param no mesmo lugar, por isso são côngruos, né? São arcos que param no mesmo lugar e param no terceiro quadrante, ok? Então vai ficar aqui, ó, 2, que multiplica, tá? Bote parênteses, porque eu vou estar colocando um cara negativo. Fique ligado aí na parte aritmética básica, tá? Às vezes o aluno tem muita dificuldade em conseguir terminar uma questão, não é nem porque não entendeu como resolvê-la, mas por deficiências, falta de lembranças de princípios básicos da aritmética, tá bem? Então, realmente, o cosseno de 19π sobre 6, que é o mesmo que o cosseno de 7π sobre 6, e por simetria é o mesmo que o cosseno de π sobre 6, ou seja, é o cosseno de 30 graus, tá? Raiz de 3 sobre 2, mas o arco do qual tu está aplicando o cosseno original é o 19π sobre 6, tendo como côngruo 7π sobre 6, que está no terceiro quadrante. 7π sobre 6 termina no mesmo ponto, não me esqueça disso, que 19π sobre 6, já que ele é o menor arco côngruo ao que foi dado aqui. Por isso teve que colocar menos, tá? Porque apesar de dar o mesmo que cosseno de 30, na transformação do terceiro quadrante para o primeiro, por simetria diametral, eu estou no terceiro, tá? E no terceiro, quando eu projeto um arco que termina aqui, por exemplo, ó, terminou aqui, quando eu projeto no eixo x, vai atingir o eixo x na parte negativa, tá? Então tem um cosseno com resposta negativa, beleza? Deixa eu tirar essa parte aqui, pronto. Muito bem. Bom, agora a gente vai prosseguir. Tu já deve estar entendendo aí o processo, né? Deixa eu melhorar aqui esse meu, porque depois quando você for copiar vai ficar melhor para você entender, né? Quem é quem aqui. Nos meus esboços iniciais, tá? Beleza, vamos continuar. Mas, agora quem é que vem?
vem o quadrado de um cosseno. Esse cosseno também não é de um arco de circunferência na primeira volta. Eu vou ter que aqui achar o côngruo a ele. 15π sobre 4, vou dividir por 2π, escrevendo 2π como uma fração que tem denominador 4 para facilitar meu cálculo, já que eu tenho um arco aqui em fração e, claro, em radiano. Quem seria 2π escrito como uma fração? Eu posso escrever como 8π sobre 4, já que eu quero fixar o denominador 4. Então, 15π sobre 4 dividido por 8π sobre 4. Bom, eu pegaria quem para multiplicar por 8, que mais se aproxima de 15? Bom, não posso pegar 2 porque passaria, eu pego 1 também. Aí daria 8. 15 menos 8, de 15 para 8 eu tenho 7, tá? Qual seria o resto aqui? 7π sobre 4. Ou seja, deixa eu colocar aqui agora, deixa eu puxar esse cara para cá. Deixa eu ver onde é que eu boto, tá? Para não ficar uma imagem muito poluída aqui no meu Paint. Então o que a gente viu é que 15π, tá? Então veja a importância de você ter que conhecer a parte de transformação de arcos por congruência. Lembre que não são arcos iguais, são arcos que estão parando no mesmo ponto na circunferência trigonométrica, por isso côngruos, tá? Então, aqui ó, côngruo, tá? A ideia de semelhança, essa simbologia, 2 tios, tá? Semelhança a quem? A 7π sobre 4. Porque na hora que eu fiz 15π sobre 4 dividido por 2π, e a gente dividiu colocando 2π como 8π sobre 4, para que eu mantivesse o mesmo denominador do arco originalmente dado, tá? É que a gente viu que o quociente seria 1, porque se pegasse 2 vezes 8 passaria, de 15 daria 16, então dá 8π, 15π menos 8π, a gente chega em 7, tá? Como resto, e a fração com o denominador que é o mesmo vai acompanhando, então 7π sobre 4 é o resto, ou seja, 15π sobre 4 dá uma volta, tá? Fecha uma volta completinha na CT e caminha mais um arco de abrangência em radiano valendo 7π sobre 4. Mas quem é 7π sobre 4? Veja que 7 aqui multiplica π sobre 4. Eu sei que π sobre 4 em grau vale 45 graus. Beleza? Beleza. E aí eu tô pegando 7 vezes 45, que vai dar quanto? 7 vezes 5, 35, fica 5, vai o 3. 7 vezes 4, aí eu pego 28, tenho 28 com 3, 29, 30, 31, tá? Então eu tenho aqui 315 em graus, tá? 7π sobre 4 valendo 315, ok? Mais uma vez, eu fazendo o cálculo mental, π sobre 4 em grau, 45, 7 vezes 45, 7 vezes 5, 35, fica o 5, vai o 3 lá na dezena, 7 vezes 4, 28, com 3, 29, 30, 31, tá? Então 315. 315 é um arco de circunferência que está em qual quadrante? Muito bem, no quarto, porque a volta completa vale em grau 360. Então o cosseno aplicado num arco de circunferência que é determinado no quarto quadrante, ele vai ter uma resposta positiva ou negativa? Positiva. E o 7π sobre 4, ele seria simétrico a quem? Do quarto quadrante para o primeiro. Simetria em torno do eixo x, ele vai bater em π sobre 4. Já que 7 vezes π sobre 4 é um múltiplo, é 7 vezes mais o π sobre 4. Então fazer o cosseno de 7π sobre 4, que é o mesmo que fazer o cosseno de 15π sobre 4, pois eles param no mesmo lugar, são côngruos, ok? Implica em fazer o cosseno de π sobre 4. Só que lembrando, está aplicando o cosseno aqui em 7π sobre 4, que equivale a aplicar cosseno em 15π sobre 4, e é um arco que é determinado no quarto quadrante. Então, quando eu fizer o cosseno dele, a resposta vai ser como? Positiva, como estou passando aqui no meu cursor. Quarto quadrante para o cosseno, resposta positiva. Por simetria em torno do eixo x, qual é o arco simétrico a ele aqui? No primeiro quadrante, é só fazer 2π menos 7π sobre 4. E aí você chega em π sobre 4, aqui no primeiro quadrante, ok? Então, eu sei que o cosseno de π sobre 4 é o mesmo cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Nesse caso, positiva, porque é um arco 15π sobre 4, é um arco que é determinado no quarto quadrante positivo para o cosseno, tá? Então aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Aí você fala, professor, eu não me atentei a essa questão do quadrante e coloquei certinho, raiz de 2 sobre 2, positivo. Tem problema? Nesse caso não teve porque coincidiu, mas veja que você teria problema aqui, ó, nessa parcela, no cosseno de 19π sobre 6. Se você não atentasse em qual quadrante 19π sobre 6 para.
que tem o seu côngruo como 7π sobre 6. Aqui no 15π sobre 4, eu tenho um arco que deu uma volta completa, beleza, tá? E caminhou mais 7π sobre 4. Ele não fecha a segunda volta, ele para em 315 graus. Convertendo 7π sobre 4 em grau, 315, tá? Então estaria no quarto quadrante. Se eu parasse no terceiro, aí eu teria que colocar aqui dentro do parênteses um menos na frente de raiz de 2 sobre 2. Tem que ficar atento a isso. E não se esqueça, a ideia de congruência é que eu tenho arcos de circunferência que param no mesmo ponto na circunferência trigonométrica, tá? Então eles estão no mesmo local de determinação de um arco. Ok? Então essa parte é tranquila porque eu expliquei isso em arcos côngruos, você deve estar lembrado. Vamos para baixo agora, ó. Embaixo, cosseno de π sobre 4. Aqui um arco que está na primeira volta, vou direto. 45, então raiz de 2 sobre 2. Está no primeiro quadrante, não precisa me preocupar, ele é positivo. E isso multiplicado, então você está se transformando, você está conseguindo já substituir o cosseno de cada carinha aí, numericamente, com suas respostas. Sempre lembrando que o cosseno também, assim como o seno, ele varia de menos 1 a 1, tá? Valor mínimo para o cosseno, menos 1, valor máximo 1, tranquilo. E esse 11π sobre 3, esse bonitão aqui, ó, também não é um arco na primeira volta, tenho que achar o côngruo a ele. Então fazendo rapidinho, ó, 11π sobre 3, vou dividir por 2π. Como seria 2π escrevendo como fração que tem denominador 3? 6π sobre 3. Dividindo 11π sobre 3 por 6π sobre 3, eu multiplicaria também por 1, perceba, porque se fizer 2 vezes 6 vai passar, vai dar 12, passa de 11. Então daria 1, aí ficaria 11π sobre 3 menos o 6π sobre 3, tá? Que equivale ao 2π colocando ele em fração com o mesmo denominador para facilitar os cálculos. Não esqueça como a gente viu na videoaula. E aí 11π menos 6 vai dar o 5π. Então o resto aqui que eu vou achar é o 5π sobre 3. Ou seja, o 11π sobre 3, ele é côngruo ao 5π. Veja que dá para você fazer tudo de cabeça rapidinho, não tem muito problema não. 5π sobre 3, ok? Então, 11π sobre 3 é um arco de circunferência que deu uma volta completa, 2π rad, e caminhou mais que pedacinho? Mais o pedacinho que vale 5π sobre 3. Ou seja, 5π sobre 3 para no mesmo ponto que 11π sobre 3. Então, aqui eu tenho o primeiro arco côngruo a 11π sobre 3. Beleza? Ótimo. Aí, quem é 5π sobre 3? Primeiro eu já vejo que é o quíntuplo de π sobre 3. E π sobre 3, colocando em grau, equivale a 60 graus. Então, estou pegando um quíntuplo de 60. 5 vezes 60, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Então, eu tenho aqui o 300 graus. 5π sobre 3, 300 graus. 300 graus está em qual quadrante, pessoal? No quarto. Muito bem. Tá? O quarto é um quadrante que tem arcos maiores do que 270 e menores do que 360, tá? Que é a volta completa, colocando isso em grau. Tá? Então, 5π sobre 3, não esqueça, π sobre 3 aqui, colocando em grau para facilitar o seu entendimento. 60 graus. 5 vezes 60, tá? Eu tenho 300. Então, estou no quarto quadrante, sei que o cosseno de 11π sobre 3 vale o mesmo que o cosseno de 5π sobre 3. E estamos no quarto quadrante, então, cosseno tem resposta positiva. E qual é o simétrico a 5π sobre 3? Bom, fica fácil porque eu tenho um múltiplo de π sobre 3, né? Então, por simetria do quarto quadrante para o primeiro, simetria em torno do eixo x, 5π sobre 3 é simétrico a quem no primeiro? Ao π sobre 3, tá? Então, é o mesmo que fazer o cosseno de 60, tá? Mas não 60 no primeiro. Cosseno de 60 coincide com o cosseno de 300, okay? Que é o valor em grau para 5π sobre 3, tá? Por simetria, depois que eu achei o côngruo, e sei onde parou o arco. Eu sei que 11π sobre 3, ele parou no quarto quadrante. Show de bola. Ele deu uma volta e caminhou mais 5π sobre 3, que é um arco que para aqui no quarto quadrante. Certo? Muito bem, então quem é o cosseno de 60 graus? Lembrando que eu estou aplicando em 300, na verdade, que é o 5π sobre 3. Mas como é o quarto quadrante, é positivo tanto como no primeiro. Então você vai lembrar, né? 60 graus, 1 sobre 2. Lembra que o cosseno é 3, 2, 1, né? E eu não expliquei para vocês decorando, não se esqueçam. Eu demonstrei a partir de triângulos lá atrás do triângulo retângulo, pegando cada ângulo notável, 30, 45, 60, e a gente demonstrou como se chega nessas frações. Beleza? Mas você vai lembrar que o cosseno é 3, 2, 1, passa a raiz em cima do não tem 1 e divide tudo por 2. Tá? Então, 30, 45, 60, cosseno de 60, que é o mesmo cosseno de 300. 300 em radiano, que é 5π sobre 3. 1 sobre 2 é a resposta.
Não esqueça que 5π sobre 3 é um arco que está no quarto quadrante, por isso a resposta é positiva. Se ele fosse um arco no terceiro, tá? E que fosse, claro, aqui simétrico diametralmente a π sobre 3 no primeiro, eu teria que colocar a resposta com menos na frente, tá? Seria menos 1 sobre 2. Mas não, 5π sobre 3, assim como 11π sobre 3, são arcos que param no mesmo lugar e no quarto quadrante. Portanto, cosseno positivo. Depois desse trabalho, agora é só você fazer as continhas e estamos encerrando. Estamos encerrando. Perceba que eu fiz mais minuciosamente para explicar para vocês esses detalhes, tá? Um detalhe interessante que aparece aqui, diferente lá da questão 27, é que teve um cosseno que a gente aplicou, achando um arco congruente, viu que ele estava no quadrante e que o cosseno é negativo como resposta. Então tem que lembrar de colocar o menos, não se esqueça disso. E aqui vamos embora, né? Ó, 2 que multiplica menos a raiz de 3 sobre 2. 2 está dividindo, 2 multiplicando, então aqui ó, posso simplificar. Tá? 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes menos a raiz de 3, ficamos apenas com menos a raiz de 3, na primeira parcela do numerador. Isso mais o quadrado de uma fração. O quadrado de raiz de 2 sobre 2. É o mesmo que multiplicar a raiz de 2 sobre 2 por ela mesma, né? Potência expoente 2. Ou o quadrado de uma divisão é a divisão dos quadrados. Então, potência em cima, potência embaixo. Raiz quadrada elevada ao quadrado em cima, vai sair só o 2, simplificando radical com potência, operações inversas. E 2 ao quadrado aqui, pelo denominador, ficamos com 4. Vamos colocar agora o nosso tracinho, tá? De divisão, a divisão principal, que o P nos trouxe, para que nós achássemos P, na sua forma mais simplificada, evidentemente. Aqui embaixo, vamos multiplicar, ó, raiz de 2 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Lembre, multiplicação de fração, ó, quinta série, lembra disso. Na divisão, extremos por meios. Na multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador. Então vai ficar aqui, ó, raiz de 2. Tudo isso sobre 4. E agora, eu tenho uma fração no denominador de uma divisão principal. E em cima eu tenho parcelas também, tá? Uma ideia é em cima logo transformar também em fração, porque eu vou dividir frações, né? Então aqui, ó, eu ficaria no numerador, transformando o numerador em fração. Deixa eu baixar um pouco mais, para não ficar apertadinho. Veja que é uma resolução minuciosa, pessoal, fazendo revisões, indicando para vocês, inclusive, valores de cossenos específicos, tá? Nos pontos extremos da circunferência trigonométrica, tá? Sobre o eixo x, o cosseno é definido. Então, arcos que batem no eixo y, o cosseno vai dar 0, como a gente viu aqui no início da aula. Essa revisãozinha é boa. Então, ó, transformando o numerador aqui em fração também, para que eu divida fração com fração, beleza? Eu tenho menos raiz de 3, não está como fração, e mais 2 quartos, tá? 2 quartos eu posso simplificar logo, se eu quiser. Lembre que aqui dividindo por 2 em cima, tá? Dividindo por 2 embaixo, eu tenho equivalência fracionária, tá? Simplificando aqui, eu posso escrever 2 quartos como 1 sobre 2, certo? O que você operou em cima numa fração, que operar embaixo, da mesma forma você acha uma fração que é equivalente. Se eu dividir 2 por 4, eu tenho 0,5. Se eu dividir 1 por 2, eu também tenho 0,5, então são equivalentes. Já estamos chegando ao fim. Então, eu ficaria aqui em cima com MMC de 2 aqui embaixo, depois que eu simplifiquei, com 1. Então, 2. 2 dividido por 1, para pegar a proporção de cada fração agora. 2 dividido por 1 aqui embaixo de menos raiz de 3. 2. 2 vezes menos raiz de 3, então, menos 2 raiz de 3. Tudo isso mais... Quando eu faço agora, aqui, ó, 2 dividido por 2, ficou aqui embaixo, depois que eu simplifiquei, tá? 2 por 2, 1. 1 vezes 1 que vai estar em cima, então, mais 1. Lembre que em cima fica 1, porque a gente simplificou 2 quartos escrevendo 1 sobre 2. Muito bem. Então, embaixo permanece, né? Eu não tenho o que fazer, eu tenho uma fração única embaixo. E agora eu mando brasa aqui, extremos por meios. Veja que é uma resolução bem técnica, né? Simplificação aqui de expressão, com vários cossenos, então a exigência é um conhecimento bem técnico, e quanto mais conhecimento técnico você tiver, quando vier as questões contextualizadas, você consegue, porque tu tem o conhecimento sólido da disciplina. Então multiplica extremos aqui, tá? 2 raiz de 3 negativa mais 1 vezes 4, e 2 vezes raiz de 2 embaixo. Eu vou deixar armado primeiro, porque a gente vai poder simplificar, tá? Como você já deve ter percebido. No denominador, os meios, 2 multiplicou raiz de 2, tá? No numerador, os extremos. É interessante porque a gente fala extremos. Já se perguntou sobre isso? Porque a gente fala extremos, ó.
Quando eu leio aqui, eu tenho menos 2, raiz de 3 mais 1, sobre 2. Tudo isso dividido por raiz de 2 sobre 4. Quem eu li primeiro? O numerador aqui em cima. E quem eu li por último? O 4 aqui embaixo. Então, os extremos, as pontas. Tá? 4 aqui, ó, vezes o menos 2, raiz de 3. Sempre que eu falar uma raiz de alguém e não falar se é raiz quadrada, ou raiz cúbica, ou raiz quarta, a gente está considerando que é raiz quadrada, evidentemente, tá? Então, mais 1 aqui, fechou parênteses, tá? 4 vezes extremos aqui de baixo, o extremo aqui de baixo com o extremo de cima e os extremos aí. Por que eu deixei armado, não multipliquei logo 4 por menos 2 raiz de 3 e 4 por 1? Porque aqui eu posso simplificar, ó. Eu percebi que eu tinha termos que são pares, tanto na fração do numerador como na fração do denominador. Então, já posso simplificar aqui, ó. 4 por 2, vamos baixar um pouco mais aqui agora. 4 por 2, me sobra apenas o 2. O 2 vai estar multiplicando o menos 2 aqui em cima, vezes raiz de 3, lá dentro do parênteses, mais 1, vai acompanhando comigo, mais 1, fechou parênteses, tudo isso sobre raiz de 2. Aí tem um detalhe, vamos agora distribuir todo mundo, vamos distribuir em cima, para simplificar essa fração mais ainda e encerrar. Só lembre que eu tenho um denominador que está com raiz quadrada. E não é comum a gente terminar assim em matemática, mas sim realizar um procedimento chamado racionalização, que vocês já conhecem, que viram comigo lá atrás, em trigonometria no triângulo retângulo, tá? No fundo, como eu tenho uma raiz aqui quadrada de 2, e esse valor é um número irracional, como eu estaria dividindo um número, tá? Qualquer aí, por um irracional? Se o número irracional, ele é um valor decimal, que não é periódico, vai para infinito. Eu não tenho como saber esse número completamente falando. Então, não tenho como saber quantas vezes a raiz de 2, ipsis literis, isto é, literalmente, cabe no numerador aqui. Tá? Então, a gente tira a raiz do denominador. E aqui, primeiro vamos distribuir, né? Ó, 2 vezes menos 2, raiz de 3. Então, vai ficar menos 4, raiz de 3. Bonitinho. E o 2 vezes 1 aqui, então, mais 2. Tá? Tudo isso sobre raiz de 2. Beleza, beleza. E agora a gente faz o quê? A gente vai racionalizar, isto é, multiplicar essa mesma raiz no numerador e no denominador. Lembre, se eu faço uma operação, olha só que interessante, lembre-se disso, nunca se esqueça. Se eu faço uma operação em uma fração que é a mesma em cima, deixa eu voltar. Que é a mesma em cima e embaixo, eu não perdi a fração, mantive ela equivalente, não se esqueça disso. E esse procedimento aqui vocês devem lembrar que eu falei para vocês lá atrás. Então vamos lá, ó. Só agora multiplicar para encerrar. Primeiro por baixo, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. É um produto de raízes de mesmo índice. Então a raiz multiplicada por raiz de mesmo índice é a raiz do produto. Produto de raízes, tá? Aqui no denominador. Raiz do produto, então fica a raiz de 2 vezes 2, que dá 4. Raiz de 4, pegando a parte positiva, 2. Beleza. E em cima, eu tenho menos 4, raiz de 3 vezes raiz de 2. Veja que eu tenho uma raiz de índice par, que é a raiz de 2, e a raiz de 3 também. Lembre que quando eu multiplico raízes de mesmo índice, produto de raízes é a raiz do produto, tendo o mesmo índice. Então vai ficar aqui menos 4, fazer o menos mais bonito, menos 4, raiz de 6. Aí você vai falar, professor, como foi isso? Eu quero saber isso mais devagarzinho. Vou mostrar já, tá? Segura aí. Mais raiz de 2 aqui multiplicando por 2. Então, 2 raiz de 2. Beleza? Show de bola. Posso simplificar ainda aqui? Posso. Veja que numa parcela no numerador eu tenho 4 multiplicando negativo uma raiz. E na outra eu tenho 2. Tá? E tudo isso divide por 2. Então eu posso simplificar. Lembre que uma soma dividindo por um único cara é o mesmo que fazer o primeiro elemento do numerador dividido por 2, bem como o segundo também dividido por 2. Tá? Então aqui, para que você entenda o procedimento, a gente pode, simplificando ainda mais, essa questão ela foi bem mais interessante, porque você tem que lembrar aí de várias informações a nível de cálculo aritmético básico. Eu posso escrever menos 4 raiz de 6, mais 2 raiz de 2, tudo isso sobre 2 também. Ou seja, eu separei uma fração única em duas para você ver que esse 2 embaixo, que é comum às duas parcelas de cima, ele apareceria em cada parcela, já que tudo aqui em cima somado divide por 2. E aí você entende porque eu posso simplificar aqui agora.
4 dividido por 2, outra simplificação posso fazer. 2 por 2 vai ficar só 1. E o nosso desfecho aqui qual é? 4 dividido por 2, 2 com menos, então vai ficar menos 2, que multiplica a raiz de 6. Deixa eu fazer uma raiz menor, essa raiz ficou alta. Ficou com sua simbologia, o radical ficou alto demais. Então aqui, ó, menos 2 raiz de 6, mais raiz de 2. Aí você tem a simplificação máxima agora, que é o que vem nos vestibulares, nos concursos, a resposta com simplificação máxima, ok? Tá aí. Menos 2 raiz de 6 mais raiz de 2. Aí a curiosidade que você deve ter é a seguinte: como foi primeiro que raiz de 2 vezes raiz de 2 fica só o 2, né? Essa parte eu acho que vocês devem lembrar mais fácil. E como é que raiz de 3 vezes raiz de 2, quando eu distribuo, né? Raiz de 2 aqui em cima multiplicando cada parcela no numerador, como é que ficou raiz de 6? Você tem que lembrar, ó. Quando eu multiplico raízes com o mesmo índice, lembre-se, se elas têm o mesmo índice, isto é, aqui eu tenho duas raízes quadradas, tem o mesmo índice. O produto de raízes com o mesmo índice equivale à raiz do produto. Posso manter uma raiz só, com o mesmo índice, que é o índice par, 2, e calcular assim, tá? Ó. Então, e aí eu simplifico. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, e isso dá o mesmo que raiz quadrada de 3 vezes 2. Por isso fica raiz de 6, tá? E embaixo, se eu tenho raiz de 2, quando a gente racionalizou para ter a raiz do denominador, deixa eu apagar aqui e voltar. Onde é que eu chego? Eu tenho raiz de 2 quadrada vezes raiz de 2 também quadrada. Isso é igual a fazer o quê? Propriedade de radiciação. Se a raiz tem o mesmo índice, o produto de raízes é a raiz do produto. Então isso é o mesmo que fazer raiz quadrada de 2 vezes 2. Mais 2 vezes 2 aqui dentro é raiz de 4. Quem é raiz de 4? Pegando a parte positiva da resposta. 2. Por isso fica só o 2 aqui. Show de bola, meus caros? Gostaram dessa, né? Dessa vocês amaram. E eu queria até saber, depois vocês podem colocar nos comentários no YouTube, né? No link que vai estar lá com esse vídeo. Depois eu quero saber quem chegou à solução, tá? Que se encontra aqui, tá? A parte mais simplificada da expressão P na questão de número 30. Fortíssimo abraço e até a próxima!